Palestra de Joel Goldsmith. Nenhuma verdade é verdade, exceto a verdade que revela a si mesma dentro de mim. É somente no grau em que nós, individualmente, ainda acreditamos em dois poderes, que isso nos força a nos reunir ou nos encontrar para receber instruções. Que instruções? Aprender que existe somente um poder, e esse poder é Deus. Que não existe poder em leis materiais e calendários, em infecção e contágio e hereditariedade, em balas, em bombas. Mas por que não podemos aprender isso em uma aula de 1 hora? Somente por uma razão. E essa é que não podemos alcançar a consciência disso em uma aula de 1 hora. Mas você pode aprender a verdade. Vai descobrir em cada um dos escritos do Caminho Infinito, panfletos, cartas, livros, gravações, que o tema básico é unidade. Unidade. Que o tema básico é que existe somente um poder. Mas existe algum de nós aqui nessa sala que tenha chegado a uma consciência onde não teme um poder destrutivo? Não, não. Cada um de nós alcançou em algum pequeno grau, tão pequeno quanto um grão de areia na praia. Porém, nosso propósito é a realização de Deus como ser infinito, lei infinita, poder infinito. Agora, isso somente é desenvolvido através do desdobramento da consciência espiritual. E isso é feito através do uso que fazemos dessa percepção minuto a minuto. Em outras palavras, à medida em que permanecemos na presença de uma pessoa que está passando por uma dificuldade e internamente compreendemos que existe somente um poder e que isso também deve passar, então, nesse grau, estamos orando por ela, tratando-a, ajudando-a, ou qualquer que seja o termo que queira usar. Toda vez que sua consciência está preenchida com a realização de Deus como o único poder, além do qual não existe nenhum outro poder, você está em meditação, você está cogitando, você está tratando, você está orando, você está realizando a verdade. Ou, como acontece frequentemente, quando discórdias vêm à sua atenção, elas vêm na forma de quebra da lei. E você sabe, a mais comum é que você deve ser punido pelos seus pecados. Essa é a crença mais comum. É a crença mais comum que existe no mundo. Duvido que exista um ensinamento debaixo do céu que não alegue que você tem que pagar quando quebra a lei, que você tem que ser punido pelos seus pecados. Até mesmo no Novo Testamento encontramos: aquilo que semear, isso também ceifará. E isso poderia ser uma indicação do fato de que, se pecasse, de acordo com o que era considerado pecado no ano 3 depois de Cristo, você seria punido. Porém, naturalmente, não é o caso, porque se isso não fosse considerado pecado agora, você não deveria esperar essa punição. Por outro lado, inventamos uns poucos pecados novos desde aqueles dias de Jesus.
E se quebrar essas leis, você cometeu o pecado. Porém, se no próximo ano a igreja decidir que não é pecado, naturalmente, você não tem que esperar punição. Agora, o exemplo mais comum disso é o fato de que, em uma igreja, se deixar de ir à missa no simples domingo, você tem que esperar pelo menos 1000 anos lá fora no limbo, sem poder entrar no céu, porque perdeu um domingo. Algumas vezes, Deus podia diminuir a pena se você tivesse perdido apenas uma missa no domingo. Naturalmente, se perdesse duas, então teria que ser 1 milhão de anos. Deus poderia diminuí-la no final de 100 anos, 100 mil anos. Porém, mais que duas, você simplesmente estaria fora. E a mesma coisa se você morresse sem ter recebido a comunhão, ou se confessado, ou alguma coisa dessa espécie. Então você não teria esperança, porque isso seria um pecado. Agora veja que todas essas coisas são conceitos de pecado feitos pelo homem. E as pessoas realmente sofrem pela violação dos mesmos. Muitas pessoas têm sofrido por haverem perdido a missa do domingo ou qualquer outra coisa, por causa de sua própria convicção. Porém, vamos voltar agora à nossa identidade espiritual e vamos ver se o Mestre não nos revelou que mesmo que seus pecados fossem escarlates, você é alvo como a neve. Se o Mestre não revelou a lei do perdão, que devemos perdoar 70 vezes 7. Em outras palavras, se o Mestre não nos revelou que no momento de nossa realização, de nossa identidade espiritual, toda a nossa humanidade boa e toda a nossa humanidade má desaparece. Vocês veem isso? Agora, nós estamos sofrendo por causa da crença de que estamos sendo punidos por nossos pecados. E estamos punindo a nós mesmos. Não estamos sendo punidos, estamos punindo a nós mesmos por causa de nossa convicção de que estamos pecando, em lugar de compreender que aquilo que passou não mais existe. Agora, quando aceitamos nossa identidade espiritual, nós aceitamos esse minuto como um momento de viver em nossa identidade espiritual. E assim, nesse momento, não temos passado. E à medida em que continuamos a viver dessa forma, vocês não veem que é uma impossibilidade pecar? Vocês não veem que mesmo que ainda não estivéssemos vivendo completamente essa vida espiritual, isso não seria pecado, seria um estado de nossa consciência espiritual ainda não desenvolvida? Seria como se fizéssemos um exame de matemática e obtivéssemos 95% e disséssemos: isso não é maravilhoso? 95%? Naturalmente não seria maravilhoso. Seria uma coisa terrível para um construtor ter seus cálculos 95% corretos. Os outros 5% poderiam acarretar a queda da casa. Ou um construtor de pontes ter seus cálculos matemáticos 95% ou até mesmo 99% corretos. Esse 1% poderia provocar a queda da ponte inteira. Você precisa ser 100%. Porém, desde que somos estudantes, 95% é uma boa média.
90% é uma boa média. Bem, e assim é conosco. Nós reconhecemos nesse momento nossa verdadeira identidade espiritual. Reconhecemos Deus sendo a nossa identidade. Reconhecemos Deus sendo a graça que nos segura, suporta, mantém e sustenta. E nesse minuto, nesse momento de graça, você certamente admite que não existe um simples sinal ou traço de pecado em lugar algum nessa sala. Na sua consciência ou na minha, não existe um simples sinal de avareza, ganância, lascívia, malícia, ciúme, inveja. Nem um simples sinal de desejo por vingança, nem um desejo por coisa alguma, a não ser o único desejo de que a atividade do Cristo esteja permeando o nosso ser. Agora, permanecendo nessa luz a todo momento, ela se torna uma experiência contínua. E assim é uma impossibilidade, daqui a 5 minutos, começar a odiar, temer e por aí em diante, e voltar ao reino humano. Entretanto, daqui a 3, 4 ou 5 horas, podemos nos encontrar retrocedendo, caindo em alguma emoção humana, medo humano, discórdia humana, raiva humana. Porém, com essa diferença, que, tendo tido esse momento de graça divina, o mínimo desvio da perfeição espiritual começa a nos ferir. A consciência começa a despertar e diz: ei, o que é que você está fazendo aqui? E você começa a se elevar novamente. E assim, na próxima vez, 5, 6 ou 7 horas terão passado antes que descubra a si mesmo com ódio ou inveja ou medo ou respondendo a impulsos negativos. E assim, a cada vez, em lugar de aceitar autocondenação ou punição, você simplesmente compreende. Oh, isso foi um retrocesso do meu padrão espiritual mais elevado, do meu ponto mais elevado. Agora vou me elevar novamente e voltar àquela atmosfera. E assim você vê que dia a dia, você vai passando mais tempo na percepção espiritual e menos na humana. E que os graus de sua consciência humana estão diminuindo muito mais. Os ódios são menores, os medos são menores, os ciúmes são menores, as fofocas, os rumores, os escândalos, tudo isso se torna menor no grau e também no tempo em que os sentimos. À medida em que passamos mais tempo lá em cima na consciência espiritual. Até que realmente chega o dia quando é virtualmente uma impossibilidade simplesmente buscar satisfação em sua humanidade ela mesma. Uma vez ou outra, a satisfação na humanidade vem como parte do quadro, mas não como parte da consciência da pessoa. Você vê, a coisa completa não está simplesmente em conhecer a verdade, mas em desenvolver a consciência que vem com essa verdade. Agora, quando alguém faz uma chamada telefônica, escreve, passa um telegrama, dizendo que tem esse, aquele ou qualquer outro problema, em lugar de entrar na consciência humana, que gostaria de curar o problema ou se livrar dele, você se descobre instantaneamente nessa consciência espiritual que diz: um único poder.
Então, o que você tem a temer? O fogo não tem o poder de queimar, a água não tem o poder de afogar, armas não têm o poder de atirar. Por que é isso verdade? É verdade somente por uma razão. Deus é o único poder. Então, a água não pode ter poder destrutivo. O fogo não pode ter poder destrutivo. Armas não podem ter poder destrutivo. Pecado não pode ter poder destrutivo. Doenças não podem ter poder destrutivo. Vê isso? Agora, a simplicidade disso é clara. A demonstração da consciência de Deus como um único poder não é tão simples, porque aí é onde entra a nossa prática disso. Você ficaria surpreso de que após 1 mês ou 2 desse tipo de trabalho, se analisar a si mesmo, vai descobrir que não estará retornando tão profundamente em sua humanidade que quando começou. Você pode ter ainda períodos da mesma, mas não serão períodos prolongados, nem serão períodos tão profundos. E muitas das coisas que podem ter acontecido há 2 meses atrás não podem jamais ser parte de sua experiência agora. Você simplesmente não as permite, você simplesmente não poderia tolerá-las. É mais ou menos como a educação. Quanto mais educação uma pessoa tem, menos das vulgaridades da vida pode chegar às suas consciências. Simplesmente não podem. Existem certas coisas que uma pessoa educada ou refinada ou culta não poderia realmente permitir em sua consciência e não as permitiria. E se essas coisas estivessem em torno dela, ela simplesmente se afastaria. E outras pessoas que estão acostumadas à atmosfera de salões, ou casas de jogos, ou tavernas, seja o que for, podem aceitar certas coisas em suas consciências que outras pessoas simplesmente não podem tolerar. E é a mesma coisa sobre isso. À medida em que você desenvolve a consciência de Deus como uma presença, um poder, à medida em que começa a perceber o Cristo como a atividade do seu ser, existem certas coisas que simplesmente não pode tolerar em sua consciência. E medo é uma delas, e dúvida é outra, e desesperança é uma outra. Você, sozinho ou com outros, pode precisar passar pelo vale da sombra da morte, mas nunca haverá um sentimento de desesperança sobre isso. Nunca haverá um sentido de medo de que estará perdido. Nunca haverá um sentimento de dúvida sobre a onisciência ou onipresença de Deus. E se andar diretamente pelo vale da sombra da morte, você ainda assim diria: não, eu ainda não acredito nisso. E nunca haverá luto, porque nunca haverá crença no fim ou esquecimento. Agora você vê, o que esperamos realizar através desse grupo de estudo de Kailua é que os princípios básicos do caminho infinito, que podem ser encontrados em todos os escritos e em todas as gravações, se tornem tão arraigados em nossas consciências que não mais teremos que recorrer a eles em nossos tratamentos. Eles simplesmente irão formar a fundação de nosso entendimento, de forma que apenas diremos
144. Ou simplesmente diremos: nenhum mal pode vir disso. Porém, você vê, quando dizemos nenhum mal virá disso, o que está por trás dessa declaração? A completa consciência de que Deus é a substância. Deus é a lei. Deus é o único poder até onde posso ter um poder. Você vê, a água não pode ter um poder destrutivo. Armas não podem destruir. Tudo isso estará por trás da declaração. Pegue sua cama e ande. Venha, levante-se daí. Porém, por trás disso estará não simplesmente um encorajamento humano para que se levante de sua cama de doente. Por trás disso haverá a real consciência da verdade, de o que te prende? O que te prende? Não existe outro poder, mas somente Deus. Não existe outro poder, não existe outro poder algum, mas somente o poder de Deus. Então, os músculos não podem amarrá-lo pela falta deles. Vê isso? Não é o seu coração que o faz viver, porque a vida não depende de um coração. Se existe alguma dependência, essa é que o coração depende da vida. Tem que ser assim. Tem que ser assim. O coração não pode criar a vida, mas a vida certamente pode fazer um coração funcionar. E assim é. A vida faz o nosso corpo funcionar. O corpo nunca é, em tempo algum, uma influência que governa a vida. O coração, o fígado, os pulmões, não existe parte alguma do corpo que determine a vida. Mas a vida determina a harmonia do corpo. Você vê, a mão não pode fazer coisa alguma por ela mesma. Mas a consciência pode mover essa mão. E assim é. Um corpo realmente não pode sentir dor. Mas a consciência pode determinar se ou não o corpo sente dor. Se a consciência aceitar que algo tem poder de causar dor, então o corpo pode sofrer. Porém, não foi o corpo, foi a consciência. Se a consciência estiver clara sobre o fato de que Deus é a substância, Deus é a lei, Deus é a vida, o corpo não pode sofrer dor. Agora, como a declaração da verdade, como letra da verdade, isso não traz proveito algum. Porém, à medida em que vive com essa letra da verdade e continuamente habita no fato de que é a vida que faz o corpo funcionar, um dia você faz uma transição, quando não é mais a mente dizendo isso. Existe algo dentro de você lhe dizendo isso. Bem, vamos fazer uma pequena pausa para a meditação. Agora, deixe-me dizer que se você receber um pedido de ajuda, não tente lembrar de coisa alguma que eu disse hoje, porque nenhuma palavra disso é verdade. Nenhuma palavra que ele disse hoje é verdade. É verdade que é a letra da verdade, mas não é a verdade em si mesma e não cura nem ajuda ninguém.
Então, não tente se lembrar delas. Se receber um pedido de ajuda e descobrir que é necessário se sentar em meditação, simplesmente se volte para o Pai dentro de você e diga: Pai, a verdade é o agente da cura. Então, me concede a verdade. E deixe que a verdade venha de dentro de você. Deixe que o impulso venha. Deixe que a mensagem venha. Deixe que o clique venha. Deixe que tudo venha de dentro de você. Não tente recitar essa verdade. Isso é o que fazíamos tempos atrás, nos anos da metafísica. A única razão para o que dissemos aqui hoje é que a correta letra da verdade precisa ser estabelecida em nossa consciência, em nossas consciências. Porém, no ponto em que nos encontramos agora, quando você receber um pedido de ajuda, não fique preocupado em tentar lembrar de alguma verdade. Não faça isso, porque não será verdade. Será verdadeiro, mas não será a verdade. A verdade é Deus. Aquilo que é verdadeiro é simplesmente sobre Deus, não é poder. A verdade, Deus é o único poder. Então se sente, fique quieto e deixe Deus se revelar. Deixe que a verdade seja revelada. Ela será rápida, afiada e poderosa. Vê isso? Estamos usando a correta letra da verdade para ensinar os estudantes, de forma que possam saber o que é a verdade do ser e não fiquem divagando em alguma espécie de dúvida ou medo ou vãs ilusões sobre o que pode ou não pode acontecer. Porém, quando você estiver frente a frente com a discórdia, não tente lembrar de qualquer verdade. Pelo contrário, esqueça o que sabe e se volte para o Pai dentro de si mesmo, porque um maná novo cai a cada dia. Nós, no Caminho Infinito, não estamos usando a linguagem da Igreja da Unidade ou da ciência cristã. E a ciência cristã não usava a linguagem de qualquer que seja a religião que fosse dominante naquele tempo. E Jesus usou uma porção de linguagem diferente da do Velho Testamento. E Paulo usou uma linguagem ainda muito mais diferente. Em outras palavras, o maná, a verdade, deve ser nova a cada momento, para cada consciência individual. E não existe qualquer razão pela qual você não possa escrever seus próprios livros sobre a verdade quando se abrir para a verdade que revela a si mesma de dentro de você. Jamais lhe será revelada uma verdade que, em sua essência, tenha qualquer diferença dessas coisas que encontra na mensagem do Caminho Infinito, porque elas têm resistido ao teste do tempo por milhares de anos. Elas são verdades básicas sobre a verdade. Porém, a verdade ela mesma é Deus, quando Deus anuncia a si mesmo dentro de você. E esse é o poder da cura. Esse é o poder da cura. Qualquer que seja o benefício que você receba de mim, não é daquilo que está nos meus livros, vem do fato de que posso me sentar em quietude, ou posso ficar de pé, ou até mesmo estar comendo, mas posso me voltar para dentro a qualquer momento e ficar receptivo. E alguma coisa vai saltar e vai vir a expressão. Algumas vezes em palavras, algumas vezes em pensamentos,
algumas vezes em sentimentos. Todavia, é alguma coisa que salta em mim, de dentro de mim, e é espontânea. Agora, é a mesma coisa quando estou respondendo à sua correspondência. Me sento ali com sua carta na mão e, exceto pelas linhas introdutórias, que são sempre uma apreciação pela sua carta, e o fechamento, dali em diante, a espontaneidade emerge e cada pessoa recebe, qualquer que seja a mensagem que o Pai tenha especificamente para ela. E essa é a razão pela qual recebem ajuda. Eu não fico ali fazendo citações. Posso usar uma citação para reforçar o que estou dizendo, mas não estou dependendo de uma citação para dar ajuda. Estou dependendo de seja lá o que for que espontaneamente venha do Pai. E esse é o segredo do trabalho de cura. É isso que gostaria que, daqui para frente, nossos estudantes aprendessem. Que toda essa letra da verdade é a fundação sobre a qual você desenvolve a habilidade de se voltar para dentro e dizer: Pai, me dá a verdade. Fala, Senhor, teu servo ouve. Então, se estiver ajudando a si mesmo, trabalhando por si mesmo ou orando por si mesmo, se afaste de toda a verdade que conhece, deixe essa verdade que conhece ser apenas a fundação na qual você está descansando. Mas descanse nela e esteja receptivo e deixe o Pai interior vir a você com um impulso novo. Então você pode realmente receber uma mensagem, pode receber uma citação das Escrituras, ou dos escritos metafísicos, ou receber um clique, ou pode sentir um calor permeando o seu corpo. Seja o que for que venha, quando vier, acredite, confie naquilo que recebeu. Não pense que ainda vai precisar sair por aí, escavar, forçar ou tentar lhe dar poder. Se afaste se necessário, coloque uma música ou faça qualquer outra coisa. Saia e vá fazer uma torta e traga aqui pra gente. Mas faça alguma coisa para tirar sua mente da questão, de forma que ele possa operar. A única verdade que é realmente verdade é o impulso espontâneo de Deus que vem de dentro de você. Todo o resto disso é a fundação sobre a qual você está descansando. Você pode se sentar e, se quiser, primeiro, trazer à mente: sim, Deus é o único poder. Então não tenho que temer o poder da doença ou do pecado. Sim, Deus é a única substância. Então não há coisa alguma para ser desperdiçada ou armazenada. Sim, Deus é a única lei. Então todas as coisas são mantidas harmoniosamente. Essa é a verdade do ser e é uma coisa maravilhosa lembrar a si mesmo dela, como uma base, como algo sobre o qual pode descansar. Porém, não espere coisa alguma disso, porque não irá curá-lo. Agora, uma vez que tenha se aquietado com algumas dessas premissas básicas, então se sente e espere e deixe a verdade anunciar a si mesma. Assim, saberá o que é realmente a verdade. Saberá realmente o que é a palavra de Deus e vai descobrir
que é rápida e afiada e poderosa. E então, à medida em que continua a trabalhar dessa forma, finalmente chega o dia quando não terá de se sentar e passar por qualquer dessas rotinas para lembrar da verdade. Chega o dia em que, no exato momento em que recebe um pedido, seus ouvidos se abrem. Se abrem de uma forma que pode ouvir qualquer verdade que precisar naquele exato momento. Bem, acho que cobrimos esse assunto por hoje. Muito bem. Muito obrigada.